Olá, eu sou a Lu e hoje é o 7º dia da nossa semaninha de laços e flores. E a palavra de hoje está no Salmo 18, versículo 46. O Senhor vive, e bendito seja o meu rochedo, e exaltado seja o Deus da minha salvação. Aqui nós temos o risco, o domingo, uma rosa, que você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br. Vamos começar pelos arranjinhos do fundo. Pincel número 6, verde grama. Esse é o miolinho da margarida, então eu vou colocar a tinta verde grama em volta e vou limpar esse pincel para fora. Olha como eu tirei aquela marca desse lado. Esfumacei. Eu tenho esses rabinhos aqui. Você pode limpar teu pincel assim, ó, deixando um pouquinho marcado. O outro também. Coloco a tinta. Eu esfrego o pincel com força. Aqui embaixo eu vou pôr um pouquinho de tinta, porque sobrou um espaço grande. E eu vou colocar um pouquinho do verde pântano, bem pouquinho. Peguei de pontinha ali, ó, no pincel. Eu vou colocar aqui no fundo. Bem lá dentro desse espaço que entra. Para deixar ali um pouquinho mais escuro. E eu limpo o meu pincel assim para fora. Agora eu troco de pincel. Pego um número 2, que tá bem, ele tá bem gastinho assim, mas tá bom para fazer margaridinha que só. Pego a tinta bem de pé. E eu vou fazer essa daqui primeiro. Aqui é o lado de fora. Então eu vou começar por aqui. Eu bato o pincel e puxo para dentro. Eu não tô invadindo a área do miolo. E procuro deixar as pétalas juntas, sem aquele espaço muito grande entre elas e bem branquinhas. Agora, esta eu vou fazer viradinha para cá. Então, eu começo aqui, ó, a pétala do tamanho normal, eu coloco 3. Você viu que eu não tô fazendo estrelinha. Aqui, ó, eu já começo a virar. Ao invés de ser assim, eu vou colocando assim. Percebe a diferença? Aqui eu já coloco uma pétala um pouquinho menor, não do tamanho dessas, um pouquinho menor. E aqui eu vou colocar só uma menorzinha. Ficou quase uma bolinha. Eu já vou pôr um pouquinho mais de branco, mais quando a gente terminar e essa tinta secar, a gente perceber que tá, a margarida sumiu dentro da tinta de baixo que estava úmida, aí a gente acrescenta um pouquinho mais de branco. Agora, com o meu pincel ainda sujinho de branco, eu vou pegar um pouquinho do verde grama junto e eu vou fazer umas pinceladinhas assim, ó. Aqui nessa área escura. Só isso. E com o pincel mais limpo do branco, eu vou fazer agora um arranjinho de folhas. Nesse lugar onde tem o rabinho que eu coloquei ali. Só uma encostadinha de pincel. Faz as de baixo um pouquinho mais abertinhas e vai colocando ladinho, ladinho, até finalizar com uma. Aqui desse lado, por exemplo, você pode pôr, ó, aqui, ó, pincelzinho sujo, pincelzinho sujo. Não precisa fazer muitos galinhos e não cresça muito. Ó, o de baixo mais abertinho, aí o segundo
E daí, aqui eu vou pôr mais? Não, não cabe. Não vou pôr mais, senão vai ficar muito comprido. Limpo o pincel do ladinho, limpo o pincel do ladinho. Aqui até posso pôr mais uma. Agora, eu coloco o amarelo ouro no meio. Preenchido. Troco de pincel, pego o 0 primeiro. Às vezes não precisa, nem aparece, mas eu gosto de colocar um raminho, um galinho no meio desse arranjinho de folhas. Aqui, ó, só esse que apareceu. Aqui também apareceu um pouquinho. Aqui não. Aqui também nem vai aparecer. Mas se você deixar mais separadinho, você tem que pôr sépia em volta do miolinho, pontinhos. Você que tá seguindo a semaninha já deve estar cansado de me ver falando a mesma coisa, repetindo a mesma coisa e ensinando as mesmas margaridinhas. Mas a pessoa que abriu só um vídeo da semaninha, ela precisa saber todos os detalhes. Então eu não posso deixar de fazer e de ensinar em cada vídeo a mesma coisa. Mas agora eu vou adiantar e vou fazer os outros 2 arranjinhos que tem aqui no desenho. Aí depois eu mostro para você como que ficou. Olha, terminei esse arranjinho e esse arranjinho. Eu vou fazer um fundo aqui. Eu vou fazer esse fundinho com verde grama, porque isso me incomoda. Vazo um pouquinho para cá, só limpando o pincel. Aqui também. Que eu vou passar inteiro, depois o cabinho da rosa a gente passa por cima. Eu não tô preenchendo, tá? Eu tô passando só o pincel e fazendo um esfumadinho. Vaza um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. Aqui temos cabinhos, mas eu vou pôr um pouquinho do verde grama também. Isso, acho que já tá bom. Agora nós vamos fazer as folhas. Pincel 6, verde pinheiro, azul hortênsia e marfim. São as cores que eu tenho usado em todas as folhas das semaninhas. Essa folha, ela tá de costa. Então, ela é um pouquinho diferente daquelas que estão de frente. Eu vou fazer assim, ó. Vou colocar o verde pinheiro aqui toda a linha. Eu vou colocar aqui desse lado um pouquinho do azul hortênsia. Vou deixar aqui, ó, essa ranhura. Esse lado, eu começo com o azul hortênsia. Essa banda da folha, né? Aí eu vou puxar esse azul hortênsia para cima das linhas. E agora eu vou concluir aqui com o verde pinheiro, puxando para dentro, para cima do azul hortênsia, mas deixando aparecer a ranhura. Aqui, ó, tô deixando serrilhado. Então, você vai colocando a tinta assim, ó, e vai puxando para dentro. Lembrando que estas são sugestões. Você não precisa fazer dessa cor. Tem gente que gosta de folha bem verde. Pode usar um verde musgo com um verde maçã, verde oliva, que fica bonito também. Nessa folha, eu vou usar o pincel número 2 para fazer ainda uma luz aqui, ó. Só mesmo para dar um realce nessa pontinha, né? Nessa linha. Do lado de baixo nem vou colocar a luz. E vou usar o pincel 0 para fazer aqui, bem em cima dessa luz.
uma linha. Vou continuar aqui o cabinho com verde pinheiro. E vou continuar essa luz aqui também pelo cabinho. Acentuei um pouquinho mais o marfim. Pronto, aí a gente tem uma folhinha virada. Agora, eu vou fazer esta aqui, que ficou por trás. Olha qual é a lógica da folha, dessa folha. Esse lado inteiro, ela ficou por baixo. Então, vai ficar escurinho. Todo esse lugar aqui que ela tá por baixo. Eu já vou colocando o verde pinheiro. Aí, a gente já preparou a área da sombra da folha. Agora, eu sempre gosto de puxar pelo centro uma linha da sombra. E o lado que eu coloquei essas duas ranhuras, duas ou mais, às vezes eu faço isso aqui, ó. Eu coloco a sombra e puxo pra fora. Sempre do lado que eu coloquei esses risquinhos, você vai pôr a sombra e vai puxar. Ó, põe a sombra e puxa, põe a sombra e puxa. Aí, como eu fiz essa banda da folha com a sombra aqui puxada pra lá, do lado de cá, na outra banda, eu vou colocar aqui, ó. E vou puxar pra dentro. Olha como vai ficar. Aqui vai a luz, aqui vai a sombra. Aqui vai a luz e aqui vai a sombra. Sempre nessa lógica, você vai conseguir fazer a folha bonita. Meu pincel tá quase sem tinta. Eu vou concluir as áreas de luz com o azul hortênsia. Mas eu já vou trabalhar deixando, mesmo misturando um pouquinho as cores, eu já vou deixar essa ranhura. Principalmente na folha da roseira, isso daqui é um pouco mais acentuado, né? Então, a gente já deixa essa luz. Ah, do lado de cá, eu tô colocando no espaço que sobrou também o azul hortênsia. Eu vou colocando e puxando. Se você estiver fazendo com outra cor, é só você usar um tom mais escuro e um tom mais claro. E agora eu vou usar o pincel 2. Eu vou usar sempre o pincel 2 aqui. Em cima do azul hortênsia, a gente põe um pouquinho mais de luz com o marfim. Aí você não precisa espalhar muito, não precisa muita tinta, porque se você colocar muita tinta vai cobrir o azul. E não é isso que eu quero. Ó, tá vendo? Fica assim meio manchadinho. E isso é legal. Aqui no centro eu vou colocar aquela linha que não precisa necessariamente passar em cima do marfim. Ó, passei um pouquinho pra fora só pra aparecer. Essa folhinha aqui, vou fazer da mesma forma. Ó, tá por trás da rosa, né? Então, vai ficar escurinho toda essa área. Desse lado, esta aqui, ó, a linha tá ali. Então, quer dizer que ela tá entrando em cima daquela. Esse ladinho aqui vai ficar claro. Essa de trás aqui, ó, é que vai levar a sombra nesse pedaço. Essa, nessa área vai ficar claro porque tá por cima. Esta daqui, aqui vai ficar claro toda essa beirada. Foi por isso que eu coloquei a ranhura aqui, a sombra aqui. Se eu coloquei a sombra aqui, significa que esse lado vai ser iluminado. Do lado de cá, eu tenho uma dobrinha. Então, você pode fazer assim, ó. Aqui é a área de luz. Mas como eu tenho uma dobrinha, a dobrinha, ela se virou e fez sombra na parte de trás da folha. Então, eu vou colocar a sombra aqui, ó, embaixo da dobrinha. Aqui, vamos fechar o escuro. E eu já vou colocar um pouquinho de sombra aqui, ó, no contorno da dobrinha. Esfumaçando um pouquinho pra dentro. Lavo meu pincel e já coloco o azul,
que é a nossa primeira luz. Aqui todo esse contorno. E já vou puxando, fazendo a ranhura. Viu como esse lado inteiro ficou mais claro porque tá por cima daquela. E aqui o contraste. Vou fazer a ranhura pra cá. Aqui menorzinho, por causa da dobrinha, eu não vou trazer muita luz. Agora eu vou usar o marfim, sem cobrir o azul, deixando arranhadinho. Esse lado eu vou colocar um pouquinho também, mas eu vou caprichar mesmo é aqui na dobrinha. Peguei a tinta, coloco pra frente, pra fora. E vou fazer aqui, ó. E começo aqui na linha, termino na linha. Quando chegar aqui, eu não continuo nessa posição. Eu viro o meu pincel e eu faço isso aqui, ó. Com 2 pinceladas, eu já fechei a folha e a dobrinha ficou bem linda. Vou fazer ainda aquele risquinho do centro. E agora você já viu 2, 3 folhas. Eu vou terminar essa daqui e as outras 2 do lado de cá. Olha como ficaram as folhas. Aqui eu passei um pouquinho de marfim para separar do fundo escuro. E aqui também passei um pouquinho do marfim, porque a folha termina aqui embaixo do laço. Agora nós vamos para a plaquinha e eu vou preencher de branco. Em cima da letra, que eu já reforcei com um lápis 6B, deixei bem mais forte, eu vou passar a tinta branca, mas eu passo bem de leve. Se eu esfregar, vai lavar esse carbono aqui, esse lápis, e eu não vou enxergar a letra. Então, eu passo bem de levezinho, daí depois eu preencho inteirinho de branco. Preenchido, agora eu vou usar o jatobá. Pego assim, ó, de pouquinho no cantinho e vou passando bem na borda. Passando e limpando o pincel pra dentro. Você vai colocando de pouquinho, esfumaçando. Onde precisa, você volta e põe mais um pouquinho. E assim vamos fazer toda a volta. Essa é a 7ª aula da semaninha, é o domingo. Mas tem gente que já começou a pintar os outros dias que eu já publiquei. E eu já vi coisa muito linda. Eu já falei nos outros vídeos que aqui, onde eu escrevi domingo, onde escrevi de segunda a domingo, cada dia um, você pode escrever outra coisa. Se você não quer fazer uma semaninha, você pode escrever parabéns, felicidade, o nome da pessoa que vai ganhar o presente. Você pode escrever gratidão. E outro detalhe, essa plaquinha você pode interferir com molde vazado. Para fazer aqui um babadinho, para fazer um enfeite, na verdade. Fica muito bonito. Agora que eu já terminei de fazer o contorno, eu vou fazer aqui, ó, o anelzinho, por onde a fita tá passando, e eu vou escrever. Aqui, a luz natural é bem forte, então eu não enxergo muito bem ainda. Mas, aqui, ó, eu já posso reforçar com o lápis. E depois eu vou fazer isso com o pincel zero. Pego a tinta bem na pontinha e vou fazendo assim, de pedacinho. Não dá para pegar a tinta e fazer tudo de uma vez. Caso você erre, engrosse muito, você espera secar, depois você vem com um pouquinho do branco.
aí com o branco você pode consertar. Eu vou escrever o domingo aqui, depois eu te mostro. Olha como ficou aqui o cartãozinho. Agora nós vamos usar o sépia, o pincel 2, e eu vou preencher os cabinhos da rosa. Olha, preenchi. Agora com o marfim, só com um pouquinho de tinta de um lado só do pincel, eu vou fazer um pouquinho de luz. Vou colocando a tinta, aqui tem 3, ó. Iluminei 3, aqui eu vou passar esse daqui por cima. Então, eu começo nesse, aqui um pouquinho, e depois esse inteiro. Onde ele tá cruzando, coloquei luz nele inteiro. Se quiser, pode fazer aqui, ó, uns espinhos, que acaba sendo só um pontinho saindo pra fora, dando um espaço, né? E colocando outro. Pronto, já tenho espinhos também. E agora nós vamos fazer o laço. Esse laço eu vou fazer com rosa antigo. Vou iluminar com branco e fazer um pouquinho de sombra com o sépia. Eu vou começar primeiro com um pouquinho de sépia, que é a sombra. Eu vou colocar aqui na dobrinha, porque tá por trás. Vou limpar o meu pincel aqui e vou pôr um pouquinho aqui. E mais um, não, aqui, só aqui onde tá franzido, ó, vou pôr assim, 2 puxadinhas. Não vou lavar meu pincel, eu já vou pegar o rosa antigo e eu vou preencher o restante. Você viu que quando chega aqui, ó, tem que misturar, faça a transição da cor. Cuidado para não cobrir totalmente a sombra, que é o sépia, mas também para não trazer o sépia para cima do rosa. Vai ficar sombreado, mas vai ficar aparecendo as cores. Olha, aqui eu praticamente sumi com o sépia. Eu tô vendo muito pouco, então eu vou acrescentar um pouquinho. É uma área de sombra, então eu vou puxar um pouquinho. Em seguida, eu já vou pegar um pouquinho do branco e vou colocar nessa área que tá recebendo luz, a área maior. E é só mesmo um pouquinho. E considerando que a tinta molhada vai absorver ainda esse branco, vai ficar menor a quantidade de branco depois que secar. Um pouquinho ali, um pouquinho aqui. Se você colocar demais, é só você voltar com a outra cor. Agora eu vou fazer a segunda parte. Aqui ficou aparecendo um espaço ali que seria da folha. Então eu vou voltar com o verdinho. Para cobrir essa área de fundo aqui. Pronto. Agora eu vou cobrir a segunda parte. Essa área aqui, ó, pode ficar com um pouquinho de sombra aqui, desse jeito mesmo, para lá e para cá, sem chegar ali e sem chegar aqui. E depois essa área aqui embaixo, ó, uma pincelada só. Preencho o resto com o rosa antigo. Você pode usar outro tom de rosa. Você pode usar um vermelho profundo, um púrpura, um vermelho carmim. Pronto? Branco. Essa área aqui tá por cima desta. Então, aqui eu vou colocar a luz. Essa parte aqui também fica iluminada. Vou deixar assim. Depois, com certeza, que secar um pouquinho, eu vou voltar com o branco, iluminando um pouquinho mais essas áreas.
Agora aqui, ó, essa perna, eu vou colocar a sombra primeiro. Eu tenho aqui, ó, uma volta para fora, aqui eu tenho uma volta que entra. Nessa volta que entra, eu vou colocar assim um pouquinho da sombra. Aqui fez uma curva para cima, aqui vem para baixo. Essa volta sai para fora, essa volta entra. Então, aqui, ó, na volta que entra, eu vou colocar um pouquinho também. Depois, eu tenho aqui uma dobra. Aqui tá por baixo. Eu coloco um pouquinho de sombra e vou puxar aqui, porque aqui é a volta que entra. E aqui eu tenho outra dobra. Eu amo fazer essas dobrinhas. Aqui é lugar de sombra. E nessa ponta, eu vou colocar uma sombra aqui. Só para não ficar sem sombra. Vou preencher o restante com o rosa. Fazendo o possível para não cobrir o sépia, mas que uma cor suma dentro da outra. Agora que eu terminei de preencher, eu vou colocar o branco um pouquinho em cima da área que tem o rosa. Aqui eu fiz esse movimento, aqui eu vou fazer esse movimento. Vou acentuar um pouquinho mais. Aqui eu tenho uma dobrinha. O branco continua e eu tenho que fazer esse acabamento aqui, ó, perfeito. Depois, eu tenho aqui uma área de luz. E depois aqui, que é a outra dobrinha, que o branco também tem que ficar aqui, ó, nesse cantinho. Fazendo a curva, eu entrei um pouquinho mais. Eu vou lavar meu pincel. E vou tirar aqui um pouquinho do branco. Eu vou usar o zero já, só para realçar essas áreas de curva. Um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. Aqui a linha, um pouquinho mais aqui. Essa pontinha e essa pontinha. Agora o outro lado, eu vou trabalhar da mesma forma. Eu anotei aqui onde vai a sombra, mas eu acho que é melhor eu mostrar para você. Então, eu vou fazer, ó, aqui vai um pouquinho de sombra. Aqui tá por trás da rosa, então eu vou colocar um pouquinho também. Aqui eu tenho uma dobrinha, vou colocar a sombra pro lado de cá. Aqui eu tenho mais uma dobrinha, vou fechar um pouquinho aqui a sombra. Depois essa área fica iluminada. Aqui eu tenho mais uma dobrinha. Não, aqui eu tenho essa parte por cima. Não, aqui eu tenho essa parte por trás, vai ficar escurinho. Aqui no nozinho eu vou colocar bem no meio um pouquinho de sombra. Aqui na curva que entra, coloco um pouquinho. Depois aqui dentro vai ficar escurinho, porque aqui a fita franziu para entrar dentro desse buraquinho. Aqui vai ficar um pouquinho escuro também, porque tá por trás do cartão. Aqui, um pouquinho de sombra, porque a fita virou, fez uma dobrinha. E vou colocar um pouquinho de sombra aqui, ó, nessa parte da ponta. Agora, eu vou preencher o restante com o rosa. Olha, terminei de misturar.
Agora eu vou colocar o branco, que é a luz. Aqui essa pontinha vai ficar bem branquinha. Depois aqui, ó, o branco vai aqui em cima. Aí depois eu viro o pincel e coloco o branco aqui, ó. Essa área aqui pode ficar bem clara. Aí esse branco vai continuar por aqui até embaixo. Para cruzar, essa parte da fita tá por cima desta. Aí depois eu começo aqui. Aqui, ó, eu começo de lá. E ali tem que ficar bem branquinho, porque esta tá por cima desta. Aqui eu vou pôr um outro branquinho. Limpo o meu pincel. Agora, aqui eu tenho um branquinho aqui no meio, porque eu tenho sombra aqui e sombra aqui. Eu não posso me estender muito com esse branco. E depois, essa área aqui pode ficar bem clarinha. Porque aqui eu tenho uma dobra. Com o pincel zero, eu vou acentuar esse branco aqui, que não pode ir muito pra cima. E tem que vir pra cá. Um pouquinho aqui, ó, nessa vira. Aqui já ficou bem branquinho, um pouquinho aqui. Aqui já tá bem branquinho também, aqui também. Aqui, ó, aqui eu posso pôr um branquinho do ladinho. E aqui, só nessa viradinha, eu vou pôr um pouquinho do branco. Aqui, o buraquinho ficou vazio. Eu não quero pôr fundo aqui, porque é meio complicadinho, então eu vou voltar aqui com esse daqui, vou preencher inteiro com o vermelho, com o rosa. Ficou tudo escuro, não tô vendo nada. Um branquinho e um branquinho. Esse jatobá aqui já tá seco, passei mais um pouquinho para umedecer. E eu vou colocar um pouquinho do marfim em cima do anelzinho de jatobá para marcar a rodinha aqui, ó. O buraquinho. Aqui no centro, a gente preenche, no caso, com o rosa. E com duas pinceladinhas de branco, a gente resolve essa situação aqui. Ó, posso deixar assim manchadinho, não precisa ficar dois risquinhos muito perfeitos. Agora chegou a hora, vamos para a rosa. Essa rosa é um pouquinho diferente, é uma rosa, é tipo uma rosa silvestre, daquelas que tem aquele miolinho cheio de pontinhos, com pistilinhos e pontinhos. Quero trabalhar pétala por pétala para você não ficar perdida. Vou colocar o pratinho aqui porque ainda tá úmido e assim eu evito de sujar aqui embaixo. Eu vou começar por essa pétala que tá bem por trás. E olha o que eu vou fazer. Eu vou preencher com o rosa antigo. Você pode usar o vermelho profundo aqui também, que vai dar um resultado bem parecido. Agora eu vou usar um pouquinho do sépia, mas o sépia é bem pouquinho mesmo, só aqui, nessas duas profundidades que a gente tem. Um pouquinho aqui e um pouquinho aqui. Vou lavar o meu pincel e vou colocar um pouquinho de branco nessa área. É só para fazer para iluminar um pouquinho, para não ficar uma cor muito chapada. Acho que eu vou trabalhar com o pincel 2. Ele tá arranhando um pouquinho mais e para mim aqui é ótimo.
porque eu quero fazer esse movimento, ó. Eu vou deixar assim arranhadinho. Quero lembrar para você que nem se eu fizer novamente a rosa, ela vai sair igual. Então, se a sua ficar diferente da minha, não se preocupe, porque pintura é isso mesmo. Agora eu vou fazer, bom, agora na sequência, eu acho que vou fazer essa pequenininha aqui em cima. Essa rosa tá mais escura aqui e ela tá mais clarinha ali. Então, essa eu já vou fazer diferente. Eu vou preencher com o branco. Lavo meu pincel e eu vou usar um pouquinho do rosa. Tá vendo que tem uma curvinha? Vou colocar esse pouquinho de rosa aqui nessa curvinha e vou limpar aqui, ó, pra dentro. Agora, eu vou preencher esta aqui com o branco. Você viu que aqui também tem um fundinho. Eu vou colocar aqui o rosa. Eu vou fazer uma puxadinha. Aqui, ó, mais pelo meio. Nossa, esse meu pincel tá ótimo. Ele tá arranhando que só. Só isso aqui. Até crescer um pouquinho ali. Agora, na sequência, a gente tem esta pétala aqui. Eu vou preencher de branco até aqui, ó, mais ou menos o meio. Agora eu vou preparar uma misturinha para colocar aqui nessa área, que seria a área de sombra. Ó, vou lavar meu pincel e eu vou pegar uma pincelada de amarelo limão, meia pincelada de sépia e 2 pinceladas de branco. Eu vou misturar tudo isso. Eu vou ter uma cor amareladinha e eu vou preencher esse espaço. Vou misturar um pouquinho no branco. Eu vou puxar, tá vendo que aqui tem um fundo e aqui tem um altinho? Eu vou puxar aqui, ó, um pouquinho de sombra, nesse sentido. Agora eu lavo meu pincel. Essa misturinha a gente ainda vai usar de novo. Eu vou colocar um pouquinho do rosa aqui, ó, nessa curvinha, nessa curvinha. Todas as curvinhas que tiver assim pra dentro. E aqui eu vou até puxar um pouquinho. Aqui nós fizemos uma sombra e eu vou puxar um pouquinho aqui. Aqui, ó, mais uma curvinha. E aqui eu vou colocar uma linha. E dou uma disfarçadinha. Aqui encontrou, né, os dois. Então, acho que eu vou colocar um pouquinho de branco ali. Peguei o pincel 2 e vou colocar aqui, ó, assim umas pinceladinhas de branco. Não foi uma linha, tá? Coloquei o branco. Só para separar ali da fita. Agora, nós vamos fazer esta maior aqui. Eu vou usar essa misturinha para preencher até essa linha que eu já deixei aqui marcada. Agora, eu vou colocar o branco aqui em todo o restante dela. Evita fazer aquela linha muito redondinha assim. Pode deixar meio crespo, sair um pouquinho para fora, meio tortinho. Pronto. Agora, uma isca de sépia. Ainda vou tirar o excesso aqui. Eu vou colocar bem no centro aqui, ó. Mas em cima do branco. Vou fazer uma sombra um pouquinho mais escura para fora. Bem no meio aqui.
Inclusive, acho que eu vou até clarear um pouquinho aqui com amarelo limão. Ó, vou pôr assim. Depois vocês já vão entender por quê, que tá passando luz aqui lá por baixo. E agora, vou pegar o pincelzinho 2 de novo. Opa, não é esse rosa. E vou colocar. Eu vou colocar só um pouquinho do tom de rosa aqui nessa pétala. Fazer umas sujeirinhas, uns toquezinhos. Aqui não vou colocar aqui, mas eu já vou deixar o branquinho. Vou colocar, deixando aquele contorninho. E eu vou puxar esse vermelho pra cá, porque o ponto central tá aqui. Então, essas puxadinhas, elas têm que vir todas pra lá. Aqui vou deixar branquinho. Um pouquinho mais forte. Agora, vamos ver, agora esta aqui, ó, que tem uma dobra. Primeiro eu vou trabalhar essa parte aqui de dentro. E aqui eu vou usar o branco, quase até a ponta. Aqui dentro eu já vou usar um pouquinho do amarelo limão. É uma luz que tá vazando ali, mas em cima do branco. E agora um pouquinho daquela misturinha. Aquela misturinha que nós fizemos ali para fazer essa sombra aqui. Aqui, ó, por trás. Vou pegar um pouquinho do rosa. Eu vou fazer esse pedacinho aqui, esfumaçando de leve. E eu vou preencher essa dobrinha. Você viu que aqui ficou um em cima do outro. Então, o que que eu vou fazer? Vou pegar um pouquinho do branco. E vou fazer aqui uma bordinha. Só para mostrar que tá por cima. Pincel sujo aqui, ó, já faço uma sujeirinha. A luz tá vindo de lá. Um pouquinho mais. Vou puxar meio tortinho assim, não reto. Agora vamos ver esta pétala aqui, é a próxima. Primeiro o branco, quase inteira. Aqui vou chegar na borda. Aqui vou chegar no cantinho também. Essa parte inteira. Aqui vou deixar bem branquinho. Eu tenho ali um pouquinho de sombra. Assim. Na verdade, acabei enchendo toda. Vou colocar um pouquinho do amarelo aqui, ó. Amarelo limão, tá? Que eu tô usando. Você pode usar o amarelo canário também, acho que vai dar um resultado bem legal. Essa pétala aqui, ela tá por cima desta. Então, a gente precisa fazer um pouquinho de sombra. Eu vou fazer uma sombra, como ela tá curva aqui, eu vou fazer uma sombra curva aqui. Agora, eu venho com o rosa, vou tirar o excesso, porque eu não quero muita tinta. Eu vou fazer aqui, ó, esse fundinho. Vou puxar um pouquinho pra dentro. Aqui tem um outro fundinho. Puxo também, mas eu não vou encontrar os dois. Aqui eu posso até fazer assim, ó, algumas pinceladas, mas deixa o branquinho aparecendo ali pra separar. Eu vou até pôr um pouquinho mais do branquinho aqui, ó. Aqui e aqui. E a próxima pétala é esta aqui. Eu vou colocar o branco, essa área aqui de dentro. Aqui eu tenho uma porção de risquinhos, mas eu vou chegar com ela até aqui o miolinho.
preencher tudo ali, eu vou pôr um vermelho um pouquinho mais forte. Vermelho não, vou pôr o rosa. Aqui também, ó. Aproveitar o cantinho que eu deixei. Aqui também, vou colocar bem forte. Vou puxar um pouquinho pra dentro. Aqui eu tenho um fundinho. Eu vou aproveitar esse fundinho e fazer mais um pouquinho de sombra. Eu vou colocar o amarelo limão aqui, ó, bem em volta do miolo. E vou puxar pra fora. Ele vai sumindo. Sujei meu pincel no vermelho. Eu vou colocar em cima do amarelo aqui, um pouquinho do vermelho. Assim, ó, meio que uma linha. Puxando pra lá. Fazer como se fosse uma dobra aqui. Agora, nós vamos fazer esta aqui. Eu coloco o branco. Eu vou colocar uma pinceladinha de amarelo limão aqui, em volta. Vou puxar. Agora, eu vou usar o vermelho nessa área aqui de contorno, fazendo uma puxadinha assim, ó. Esse movimento. Essa área aqui também vou colocar um pouquinho, porque precisamos separar da parte de trás. Então, eu vou puxar aqui, ó. Aqui mais um pouquinho mais, tem uma curvinha pra dentro, então vou deixar um pouquinho mais forte. Aqui vou deixar clarinho, porque tá por cima dessa outra aqui. Descer um pouquinho aqui, só para dar a impressão de uma dobra. Vou deixar mais branquinho aqui, ó. Agora, vamos para esta aqui, que tem essa dobrinha. Eu vou fazer a dobrinha assim, bem escurinha. Mas essa parte aqui, pode colocar o branco inteiro. Amarelinho. Na volta. Cada amarelinho você vai pôr obedecendo mais ou menos assim um círculo, ó, imagine. Então você não vai pôr amarelo na pétala inteira, se nessa não foi. Então imagine aqui, ó. Aqui tem que parar o amarelinho. Lavo meu pincel. Vou colocar a dobrinha, que não precisa ficar lisa, pode ficar crespinha a borda. Aqui, vou pegar um pouquinho do branco e vou finalizar. Vai ficar rosadinho aqui nesse lado. Deixar um pouquinho mais branco. Acho que aqui, não, aqui ainda vai o pistilo por cima. Agora eu vou trabalhar essa borda. Aqui vou deixar escurinho, porque eu tenho branco atrás. Aqui, o que que eu faço? Vou deixar mais clarinho atrás. E agora mais escurinho aqui. Fundinho, fundinho a gente faz uma sombra para baixo. Vou deixar assim todo arranhadinho. Pronto, a dobradinha. Acho que ficou um contraste muito grande aqui, então escureci um pouquinho mais a pétala de trás. Aí dá um pouquinho mais de equilíbrio. Essa ficou branquinha, essa ficou escurinha. O branquinho ficou atrás. Lembrando que essa luz tá vindo assim, tá? Então, aqui ficou escurinho porque levantou, daí fez sombra. Agora, nós vamos fazer um miolinho. Agora, eu vou preencher o miolinho com amarelo limão. Eu vou usar... Ai, aquela minha sombra aqui já acabou.
Então, pincel sujo de amarelo limão. Eu vou pegar um pouquinho do verde, ó, bem pouquinho do verde grama. E vou fazer aqui, ó, em volta um pouquinho de sombra. Já vou crescer um pouquinho aqui para fazer sombra embaixo daquela. Segunda sombra, um pouquinho do sépia. Tira bem o excesso de tinta. Aqui, vou deixar mais escurinho. Um pouquinho mais verdinho. Pincel ainda tá sujinho. Só encostei no branco. Eu vou fazer aqui, ó, uma pinceladinha para dar uma clareadinha. Agora eu vou pegar o pincel zero e com esse já posso apoiar meu dedinho aqui. Eu vou fazer uma série de risquinhos. Não tô fazendo contorno. Eu tô batendo o pincel e puxando para fora. O pincel tá meio grossinho. Ó, embaixo aqui entrei com pontinhos. Você vai olhar o teu risco e você vai seguir a direção desses risquinhos aqui. Geralmente é assim, no meio fica bem reto. À medida que vai pro lado, vai ficando curvo. Aqui a gente vai ter alguns que vão entrar assim, ó, pra baixo. Aqui eles vão passar pra cá. Você pode chegar mais, já estraguei aqui, mais ou menos 1 centímetro a altura deles. Agora vamos consertar o que eu estraguei ali, pouquinho de branco. Vamos colocar pontinhos de sépia. Não faça uma rodinha, tá? Você vai fazer assim, ó, de grupo. Daí você dá um espaço. Ou então faça assim, ó, pra cima, pra baixo. Pra não ficar aquela linha retinha. Você dá um espaço, não encha inteiro também. Dá um espaço e vem colocando. Colocou sépia, você vai pôr mais uma carreirinha com amarelo ouro. Não vai preencher o sépia, nem precisa ficar tentando acertar o buraquinho. Vai colocando só. Pronto, miolinho. Acho que dá até para iluminar um pouquinho mais aqui, ó. Um pouquinho mais de branco. Agora vamos para a última pétala. E essa pétala ali, primeiro, eu vou colocar, eu já vou pegar aqui ó, um pouquinho do sombra, do sépia, misturado com o vermelho. E eu vou puxar, que eu já tenho essa cor escura aqui. Eu vou puxar aqui, ó, em cima desse risco, em cima dessa linha. E eu vou colocar bem aqui, ó, no meio também um pouquinho. Limpei meu pincel. Agora eu vou preencher de branco. E quando chegar aqui, eu vou preservar essa sombra. Pronto, pego o meu pincel 2. Vou trabalhar fazendo aquele contorninho. Eu vou colocar aqui, ó, um pouquinho do rosa. Eu vou puxar bem pouquinho, só um contorninho. Aqui eu tenho um fundo, então eu vou colocar um pouquinho mais. Vou puxar aqui, eu vou encontrar com essa sombra. Aqui eu tenho outro fundo. Vou colocar e venho disfarçando ele aqui pra baixo. Não vou puxar agora, só vou disfarçar. Aqui eu vou colocar só na borda. Vou deixar meio crespinho, assim, ó, um pouquinho.
E aqui, que vai ter que ficar escuro também, porque aqui tem um fundinho assim. Então, vou deixar entrando esse rosa. Essas pétalas mais do centro, elas têm esse amarelinho. Então, essa daqui também precisa ter um pouquinho. Eu vou colocar um pouquinho de amarelinho em cima desse branco. Porque como todas as centrais aqui tem, essa também é do centro, só que ela virou pra fora. Essa parte aqui eu vou deixar bem branquinha. Isso, separou. Agora, eu vou esperar secar pra gente fazer o fundo e o acabamento da rosa. Ó, o trabalho tá seco. Isso aqui já tava na mão. Eu vou borrifar um pouquinho de água toda a volta para fazer aquele fundo. Não é para encharcar, é só para ter certeza de que vai ficar bem parelhinho, bem espalhadinho. Primeiro, você já sabe, pincel 14, amarelo limão, tira todo o excesso e faz toda a volta. Eu falei, você já sabe, para quem acompanhou a semaninha. Porque esse é o domingo, é o 7º trabalho de flores com laços. Eu tenho semaninha de sexta, na verdade é uma semaninha de 9. 9 para você escolher qual que você quer montar a sua semaninha. Eu tenho uma semaninha de flores já, que você pode visitar lá na minha página. Você viu que é bem pouquinho amarelo. Você limpa teu pincel. E agora, pincel 6, menor, e um pouquinho do azul caribe. E com esse azul caribe, eu vou fazer mais uma sombra, deixando manchadinho em cima do amarelo. Não é para você sair para fora do amarelo. Eu gostei desse fundo que eu fiz aqui escurinho. Eu sugiro que, se você estiver fazendo a semaninha, que você coloque esse fundo também no lírio, porque o lírio ficou muito pelado aqui. Isso resolveria. Um pouquinho de azul em cada cantinho. Pronto. E agora você acha que tá pronto? Não tá, não. Ainda vou trabalhar com um pouquinho do vermelho vivo. Deixei por último porque eu queria molhar e precisava que a rosa estivesse seca. Com o vermelho vivo, eu vou começar por essa pétala. Olha como ele dá diferença. Eu vou colocar aqui um pouquinho em cima do rosa escuro. Na bordinha, na pontinha. Aqui também, ó, na pontinha. Em algum lugar em cima do rosa escuro, sempre. Não faça aquela coisa certinha, tá? Aquele risquinho. Você vai colocar detalhes. Você viu que esse lado aqui praticamente já fiz. Curvinha. Onde tá mais escurinho. Olha como isso aviva. Tá vendo? É uma segunda sombra. E pouquinho, bem pouquinho. Se você gostou da semaninha, deixa seu like, se inscreva no canal. Agora acabei. Trabalho finalizado. O risco você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br.
Para você que me apoia, muito obrigado, viu como eu tô trabalhando bastante? E agora, para quem será que vai o beijinho de hoje? Essa Esther, minha aluna, professora de especiais, mesmo antes de se aposentar, já passeava no ateliê. Foi aluna presencial aqui em Curitiba por um tempo, quando experimentou pintar em panos de prato, tapetes emborrachados, toalhas, sempre dedicada e animada para novas experiências. Mas hoje mora em Caiobá, litoral do Paraná, e lá tornou-se aluna virtual do canal Sonalu. Amiga, aluna, Esther, hoje o meu beijinho especial vai para você. E se você também quiser fazer parte desta galeria, é só mandar uma foto sua pintando um trabalho meu, dizendo de onde você é, pelo meu Instagram, pelo meu Facebook ou até mesmo pelo meu e-mail. E qualquer hora a sua foto pode aparecer aqui, sempre nos finais dos vídeos.